Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para a minha alma. E abençoa a mãe para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vem divina vontade na estação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Tema do dia 23 de abril de 2025, Livro do Céu, volume 2, capítulos 85 e 86. Hoje nós festejamos os 160 anos de nascimento da serva de Deus, Luísa Picarreta. No trecho 85, que é de 22 de outubro de 1899, a cruz, um caminho cravejado de estrelas. Continua Jesus fazendo-se ver afligido. Assim que chegou, lançou-se em meus braços, todo extenuado, como querendo um alívio. Participou-me um pouco dos seus sofrimentos e depois disse-me: Minha filha, o caminho da cruz é um caminho cheio de estrelas. À medida que se caminha, essas estrelas mudam-se em sóis luminosíssimos. Que felicidade será para a alma por toda a eternidade estar circundada por estes sóis? Além disso, o grande prêmio que doa à cruz é tal que não há medida, nem de comprimento, nem de largura. É quase incompreensível às mentes humanas. E isto porque, ao suportar as cruzes, não pode haver nada de humano, senão todo divino. A cruz, um caminho cravejado de estrelas. Humanamente, sempre que olhamos para a cruz, nós só vemos dor, nós só vemos contrariedade, nós só vemos a parte superficial, só vemos a casca, como tem um trecho que ele fala que muitas pessoas ficam apenas na casca da cruz, então fica no amargo, porque a casca é amarga. Mas aqueles que se aprofundam no mistério, nos benefícios, nas graças que a cruz contém, essas podem experimentar o doce que existe no centro, no miolo ali, no núcleo da cruz. E quando ele vem hoje falando desse caminho cravejado de estrelas, de certa forma também é para nos explicar a realidade da cruz como sendo algo que ultrapassa o entendimento humano, porque a cruz, ela foi divinizada. Nosso Senhor divinizou a cruz, deu a ela um novo formato quando ele passou pela cruz, quando ele passou pela paixão, quando ele foi crucificado e morreu na cruz. Ele deu à cruz ele deu à cruz a divinização. Ele divinizou esse processo. E quando nós assumimos a nossa cruz diária, porque todos nós, independente de que forma que a gente viva, em que estado de vida a gente esteja, em que situação econômica, de saúde, independente da realidade de cada um de nós, todos nós temos cruzes, em maior ou em menor grau, maior ou menor, grande ou pequena, pesada ou leve, todos nós temos cruzes, todos nós temos, e o Senhor ensinou-nos no Evangelho que para segui-lo é necessário, imprescindível, uma das condições é que nós nos renunciemos a nós próprios e tomemos a cruz de cada dia para poder ir após ele, para segui-lo, para ter essa vida com ele. É necessário assumir a cruz diária. E cada um tem as suas cruzes, independente de que ordem que ela seja. Então, assim, o que que o Senhor nos ensina? Participando ali para Luísa também dos sofrimentos dele, ele faz com ela e quer fazer conosco. As cruzes não é outra coisa senão uma participação nossa que o Senhor permite na cruz dele mesmo. Na cruz que ele assumiu também no nosso lugar, mas que ele quis assumir. E quando ele nos permite o sofrimento, nos envia sofrimento, nos permite tocar situações de sofrimento, ele está dando-nos a oportunidade de participarmos da vida dele, da cruz dele,
da realidade pela qual ele passou e divinizou. E ele ama. Ele, quando, é, nas 24 horas da paixão, narra lá, quando ele se aproximou da cruz, ele a beijou. Quando ele foi, né, depois da flagelação, que ele teve que tomar a cruz para poder subir ao Monte Calvário, carregando ela nas costas, ele beijou-a. E naquele filme do Mel Gibson também tem essa cena, que Jesus se aproximando e beijando a cruz. E as pessoas que estão próximas ali, os soldados e tudo, falando, né? Nossa, achou aquilo um absurdo. Ele tá ali, na verdade, os outros dois crucificados, né? Na cena lá do filme, os outros dois eles tomam só a parte horizontal da cruz, a parte vertical eles já estava lá no lugar da crucificação, mas Jesus pegou a cruz por inteira, as duas partes, tanto a vertical como a horizontal da cruz, e foi pesada, porque tanto é que a cruz não era uma cruz feita para ele, sob medida para ele, era uma cruz que foi feita para Barrabás. Mas mesmo assim ele a beija, assume ali, e ele, né, havia revelado que ele desejava por aquele momento de assumir ali, né, de abraçar a cruz. E nós temos uma graça, só que quando a gente olha de forma humana, a gente não consegue perceber que ter cruz na vida é graça. Ter cruz na vida é oportunidade de crescimento, é oportunidade de estarmos também sendo divinizados, porque se o Senhor divinizou uma realidade divinizou uma realidade chamada cruz, ele também, quando nós assumimos a nossa cruz diária, também dessa forma também a gente está sendo divinizados, porque estamos assumindo aquilo que foi divinizado pelo Senhor. E olha o que ele vai falar para a Luísa. Ah, o caminho da cruz é um caminho cheio de estrelas, e à medida que se caminha, essas estrelas mudam-se em sóis luminosos. Então, é, essa, essas luzes, essas pequenas luzes que são as estrelas, elas são ali os pequenos benefícios que a cruz traz. Mas à medida que nós vamos caminhando com ela, que nós a assumimos, que nós vamos trilhando esse caminho e sem renunciar, mas assumindo e até mesmo chegando ao ponto de amar essas cruzes, essas estrelas vão se tornando sóis, ou seja, vai se tornando, porque vai sendo transformado ali em conhecimento. Tudo a gente vai entendendo, vai compreendendo. É, à medida que nós vamos caminhando, compreendendo para que daquele sofrimento, daquele outro, daquele mais outro sofrimento, esses conhecimentos que a gente vai tendo, eles são como sóis, tantos sóis luminosos que vai nos esclarecendo o para que dessas cruzes. E aí ele vai também falando que felicidade será para a alma por toda a eternidade estar circundada por estes sóis, ou seja, na eternidade está ali totalmente envolvido, circundado por esse conhecimento do que a cruz representou, do que a cruz foi na vida de cada um. Então imagina, aqui na Terra a gente já pode desfrutar desses sóis, ou seja, desses conhecimentos do que é a realidade da cruz e levar isso para a eternidade. Lá vai ser de uma forma muito mais ampliada, muito mais clara, que a gente vai compreender a cruz. Porque aqui a gente vê muito ainda com véus, nós vemos muito ainda como se fosse no espelho, como diz São Paulo, nós vemos ainda como no espelho, mas depois nós veremos como estaremos face a face com a verdade, face a face com realmente aquilo que a gente foi tocando em partes. Na eternidade, a gente vai tocar ali realmente, por inteiro, aquilo que a gente não pôde tocar na terra ainda. E aí ele fala ainda, além disso, o grande prêmio que dou à cruz é tal que não há medida nem de comprimento nem de largura. É quase incompreensível às mentes humanas. Então, assim, o prêmio que ele dá para a cruz, ela ultrapassa todo o entendimento nosso. E assim, nós precisamos crer nisso que ele está falando. E ter com ele esse relacionamento de sempre que a cruz nos toca, e ela vai nos tocar quase que diariamente, ela vai nos tocando, mas ter com o Senhor essa conversa de ir compreendendo, porque esses sóis nada mais é do que essa compreensão que a gente vai tendo da cruz. E essa compreensão, elas vão vindo a partir desse relacionamento com o Senhor. A partir das conversas com ele, Senhor, por que essa cruz agora?
Qual que é o propósito dessa cruz que eu estou tocando? Ou que eu já toco há muito tempo, que eu vivo, que eu experimento? Qual que é o sentido dela? O para que o Senhor permite? Qual que é o trabalho que o Senhor está desenvolvendo? A partir dessa cruz, dessa realidade, dessa circunstância que o Senhor está permitindo que eu viva. E sempre está perguntando e esperando dele a resposta. Muitas vezes a resposta não vai vir de imediato, mas a gente precisa ter paciência muitas vezes para esperar que o Senhor nos revele aquilo que ele quer trazer de informação e de conhecimento. Porque ele vai liberando, mas muitas vezes ele vai testando a nossa paciência, até que ponto nós suportamos a espera da resposta. Mas essa resposta nós temos que buscar, nós temos que procurar, nós temos que perguntar para ele. E isso vai se dando nesse relacionamento. E ele fala mais aqui, ó, isto porque ao suportar as cruzes não pode haver nada de humano, senão todo divino. Então, suportar as cruzes, quando a gente suporta, quando a gente carrega, quando a gente se resigna, quando a gente assume, e muito mais ainda quando a gente ama a cruz que nós recebemos, não, a gente não precisa pensar que essa é a nossa força que faz isso, que faz com que isso aconteça. Não é a nossa força, nós não temos condições, nós não temos capacidade nenhuma de suportar cruz nenhuma. É o Senhor mesmo, é uma realidade que é divina, totalmente divina, assumir a cruz, carregar, se resignar. É Deus mesmo agindo em nós. Então, se a gente tem essa consciência, a gente sabe, esse sofrimento que eu estou vivendo, na verdade não sou eu que estou vivendo. Eu estou passando por isso, mas na verdade é o próprio Deus em mim que está passando por essa realidade, que está experimentando, está vivendo, que está que está fazendo com que aconteça, que está agindo nesse acontecimento de cruz aqui. É Ele mesmo. Eu sou apenas aqui um canal, um meio que Ele se utiliza para que essa cruz seja expressada, para que essa cruz seja comunicada, para que ela seja vista, para que ela seja tocada, percebida e passada por ela. Então, na verdade, na nossa vida, como até agora há pouco estava sendo falado no vídeo, tudo na verdade é vontade divina. A gente precisa ter isso bem claro na nossa mente, que tudo é vontade divina. Mas nem tudo é divina vontade reinante, obrante, falante, mas que a divina vontade ela está em todos os lugares, em todas as circunstâncias, em todas as realidades. Mas nem sempre é a vida divina que está reinando, mas a vontade, sim. A vontade divina ela opera em tudo, inclusive nas cruzes e sobretudo nas realidades de cruzes. É esse reinado da divina vontade que vai é, é, dispondo todas as realidades, todas as circunstâncias, mas o que o Senhor quer mais do que uma operação da divina vontade, Ele quer uma vida com a divina vontade, uma vida na divina vontade, uma vida dessa operação a partir de dentro de nós, não externamente, não apenas se movendo ali na disposição das circunstâncias, mas realmente como uma vida assumida de forma consciente, onde a criatura consiga participar vendo as realidades, percebendo as realidades e concordando com todas elas, com tudo aquilo que o Senhor vai fazendo. Então, isso é tão bonito quando a gente vai conseguindo compreender isso. E no capítulo 86, que é de 24 de outubro de 1899, o título é O Homem é uma reprodução do ser divino. Esta manhã, meu adorável Jesus veio e me transportou para fora de mim mesma entre as nações, e parecia que Jesus olhava com olhos de compaixão as criaturas, e os mesmos cacheiros pareciam como infinita misericórdia sua, saída do mais íntimo do seu coração amorosíssimo. Então voltou para mim e disse: Minha filha, o homem é uma reprodução do ser divino, e como nosso alimento é o amor, sempre recíproco, conforme e constante entre as três divinas pessoas. Por isso, o homem, tendo saído de nossas mãos e do amor puro e desinteressado, é como uma partícula do nosso alimento. Agora, esta partícula tornou-se amarga. Não só isso, mas a maior parte, separando-se de nós, tornou-se pasto das chamas infernais e alimento do ódio implacável dos demônios, nossos e seus capitais inimigos.
Eis a causa principal de nosso descontentamento pela perda das almas, porque são nossas, são coisas que nos pertencem. E também a causa que me impele a castigá-los é o grande amor que tenho por eles, para poder pôr a salvo suas almas. E eu, Senhor, parece que desta vez não tens outras palavras a dizer além de castigos. A tua potência tem tantos outros meios para salvar estas almas. E além disso, se estivesse certa que toda a pena cairia sobre eles e você ficasse livre, sem sofrer neles, me contentaria. Mas vejo que já está sofrendo muito por aqueles castigos que tem mandado. O que será se continuar mandando outros castigos? E Jesus, apesar de tudo o que sofro, o amor obriga-me a enviar flagelos mais pesados. E isto porque não há meio mais potente para fazer entrar em si mesmo e em fazer entrar em si mesmo o homem e fazê-lo conhecer o que é seu ser, do que fazer que se veja a si mesmo desfeito. Os outros meios parecem que o rebustecem demais. Por isso, recompõe-te a minha justiça. Vejo bem que o amor que você me tem é o que te leva a não se conformar comigo e não tem coração de me ver sofrer, mas também minha mãe me amou mais que a todas as criaturas, tanto que nenhuma outra jamais poderá igualá-la. No entanto, para salvar as almas, conformou-se com a justiça e contentou-se em ver-me sofrer tanto. Se minha mãe fez isso, como você não poderia? E no momento em que Jesus falava, sentia-me tão atraída pela sua vontade que quase não sabia resistir a conformar-me com a sua justiça. Não sabia o que dizer, não convencida me sentia, no entanto, não manifestei a minha vontade. Jesus desapareceu e eu fiquei nesta dúvida se devo ou não me conformar. Nossa, que trecho maravilhoso esse, com muito elemento aqui para a gente meditar. O homem é uma reprodução do ser divino. Quando o Senhor nos fez, quando Ele fez o homem, Ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ele reproduziu-se a si próprio ao criar o ser humano. Meu Deus do céu, isso é muito grande. Saber que somos cópias de Deus, reproduções dele, como se fosse clones. Mas imagina, né, na linguagem humana, poderíamos dizer que somos como se fôssemos clones de Deus. E a Luísa aqui falando da. Esta manhã, meu adorável Jesus veio e me transportou para fora de mim mesma, entre as nações, e parecia que Jesus olhava com olhos de compaixão as criaturas. E os mesmos castigos parecia como uma infinita misericórdia sua, saída do mais íntimo do seu coração amorosíssimo. Então, voltando-se para mim, disse-me. Ele estava como que olhando com compaixão para as criaturas. E ele fala para ela: minha filha, o homem é uma reprodução do ser divino. E como nosso alimento é o amor, sempre recíproco, conforme e constante entre as três divinas pessoas. Então, o alimento de Deus é o amor. É um alimento que é recíproco, porque se dá entre eles, é constante e é ali entre as três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E o homem, ao ter saído das mãos de Deus, ter saído do puro amor de Deus, sem interesse nenhum, Deus não tinha interesses, foi um amor desinteressado ao criar o homem. Esse mesmo homem é como uma partícula do alimento de Deus, porque é essa partícula de amor que saiu de Deus. Olha só, nós somos como partículas do amor de Deus. Nós somos constituídos, ó, o que ele fala, nós somos constituídos ali dessa partícula do amor de Deus. E como Deus se alimenta do amor, nós também fomos feitos para sermos alimento para Deus. Mas então assim, como é que é? Deus vai nos comer, vai nos. Como que, o alimento aqui é espiritual, né? A realidade que a gente precisa entender aqui que o Senhor está falando nessa forma espiritual. O amor se alimenta, se nutre dele mesmo. É o amor que nutre o amor. Não existe uma outra substância que alimente o amor que não seja ele próprio. E o ser humano, sendo o amor, sendo essa partícula de amor saída do próprio Deus, ele voltando para Deus, ele alimenta Deus.
porque é esse autoalimento. E quando o homem, olha só, quando essa partícula sai da vontade de Deus, ela se tornou amarga. Ela saindo da vontade de Deus, esse alimento saindo da vontade divina, ela torna-se amarga e por causa dessa separação e não mais sendo alimento, agora ela se torna como pasto para alimentar as chamas infernais. Olha só, sabe aquelas gramas secas? Eu me lembro, lendo esse texto, me lembro daquelas gramas secas. Eu já vi, eu já presenciei incêndio em pasto, onde eu morei, quando estava muito seco o tempo, muitos dias de estiagem, os pastos que era a grama que alimentava o gado, secava, ficava bem seca aquela grama. Então qualquer faísquinha de fogo começava ali um incêndio e ia lambendo, a gente até falava, o fogo lambia tudo, onde ele passava ele ia lambendo tudo, ele ia comendo, ele ia acabando com tudo. E imaginar que nós podemos, fora da vontade de Deus, ser como essas gramas ali, esse pasto seco que vai ali servir de combustível para as chamas do inferno? Olha só, que grave isso. Sermos combustível, como se fosse combustível para a chama, para alimentar a chama do inferno. Em vez de alimentar a Deus, sendo amor, alimentando Deus, nós vamos ser esse combustível de Satanás para alimentar as chamas do inferno. Deus que me livre. Senhor, misericórdia de nós, misericórdia de nós. E não só alimenta essas chamas infernais, também como alimenta o ódio implacável dos demônios. Olha só, alimenta. Então, o homem, quando está na vontade divina, ele é amor que alimenta o próprio amor que é Deus. Quando ele está fora da vontade divina, ele é esse pasto seco que alimenta as chamas do inferno. Ele também, esse ódio implacável, se torna esse ódio implacável com os demônios. O homem se torna esse alimento de ódio. Então, em vez de ser um alimento de amor para Deus, ele é um alimento de ódio para alimentar os demônios. Eis a causa principal de nosso descontentamento. Olha só, qual que é a causa principal do descontentamento de Deus? É a perda das almas, porque as almas saem da sua vontade. Porque são nossas coisas e que nos pertence, porque o homem foi feito por Deus e para Deus. O homem não foi feito por Deus para os demônios, para ser alimento de demônio. Ele foi feito para ser alimento do próprio Deus, porque ele é parte de Deus. E isso faz o quê? Faz com que se cause e impele Deus a castigar. Por causa do amor, Deus tem que castigar o ser humano. Tem que castigar o ser humano para colocar o ser humano a salvo. Para colocar a alma do ser humano a salvo, precisa usar os castigos. Para fazer ele retornar, para fazer ele, com que ele se dê conta, com que ele caia em si. E ela vai dizer assim: ah, Senhor, parece que desta vez não tens outras palavras a dizer que castigos. A tua potência tem tantos outros meios para salvar estas almas. E além disso, se estivesse certa que toda a pena cairia sobre eles e você ficasse livre sem sofrer neles, me contentaria, mas vejo que já está sofrendo muito por aqueles castigos que tem mandado. E que será se continuar mandando outros castigos? Então ela fala: Senhor, o Senhor tem outras formas de fazer com que as almas se convertam. O Senhor tem todo o poder é seu. Por que o Senhor não usa outras estratégias, outras formas para fazer com que o homem se convença de que ele foi feito para ti, que ele é para ti? Então, o Senhor pode usar de outras formas, não precisa ser castigos. E ainda se o Senhor castigando eles, ou o Senhor não sofresse nada, mas o Senhor sofre quando o Senhor castiga, porque se o Senhor não sofresse nada, beleza, o Senhor podia castigar à vontade. Mas como o Senhor sofre, por isso que ela fica por isso que ela fala, né? Por isso que eu fico me interpondo com os castigos, porque eu sei que quem vai sofrer é o Senhor. O ser humano está sofrendo, sim, mas quem vai sofrer é o Senhor, porque são tuas, né? São partes do teu corpo, são partes do teu corpo místico, são criaturas vossas, são criaturas saídas de vós. Então, assim, né? De repente, uma outra forma, né? O que Jesus vai falar para ela.
Apesar de tudo que sofro, o amor obriga-me a enviar flagelos mais pesados, e isto porque não há meios mais potentes para fazer entrar em si mesmos o homem e fazê-lo conhecer o que é o seu ser, e do que fazer que se veja a si mesmo desfeito. Então, o que ele diz? Que mesmo com todo o poder que ele tem, os castigos, os flagelos, ainda é o meio mais potente, é o meio mais poderoso de fazer com que o homem se veja, se conheça quem ele é. Que não é nada, que o homem é necessitado de Deus, que o homem não pode nada por si próprio, ele só pode o mal. Então, aqui ele está falando claramente que os castigos é o meio mais potente. Então, se ele usa dos castigos, é porque ele ama, porque ele sabe que é a forma melhor que tem, é a melhor forma que tem de fazer o homem chegar a compreender quem ele é de fato e o que, que ele está fazendo. E porque Deus ama, é que ele faz dessa forma. Porque se Deus não nos amasse, ele não nos castigaria, ele deixaria a gente fazer à vontade. Deixaria a gente viver de qualquer jeito, do jeito que a gente quisesse, para poder colher as consequências das escolhas. Mas porque ele ama, ele vai castigando. Um pai, a gente sempre tem que lembrar que para a gente compreender um pouco mais Deus, basta que a gente olhe também na nossa vida e veja nos aspectos da nossa vida ali os traços da expressão de Deus. Então, num relacionamento familiar de pai, mãe, principalmente, né, no relacionamento de pais e filhos, os pais que amam mesmo seus filhos, eles castigam quando seus filhos estão no erro, quando seus filhos estão na desobediência, na rebeldia. Porque ele sabe que o que é o certo. E se o filho está na rebeldia, ele faz. Se, né, está na época de castigar, ainda dá para corrigir, ele vai usar de castigo, sim, porque ele ama. E ele sabe que o filho precisa sentir ali na pele, muitas vezes, através de um castigo, de uma privação, de alguma forma ali que ele utilize, para que o filho perceba que o pai é quem manda, que o pai é que sabe mais. E sabe, inclusive, o que é melhor para o filho. E com isso, fazer com que o filho repense as atitudes, repense ali as escolhas que está fazendo. E o pai, e só faz isso pais que amam, pais que quer somente agradar os seus filhos, pais que quer somente compensar, porque hoje em dia o que a gente mais vê é pais querendo compensar os filhos por causa das faltas dos próprios pais. Então, se os pais são ausentes, eles compensam essa ausência com permissividade, com presentes, com um monte de coisas, principalmente com a permissividade. E não só relacionado à ausência, mas várias outras circunstâncias ali onde os pais veem que estão falhando, eles compensam de outra forma. Mas Deus, como Deus é ordenado, e Deus não falha, Deus não tem débito nenhum para conosco, ele é justo, ordenado, então ele tem sim que castigar sem ficar devendo nada para nós, nem sequer uma explicação ele nos deve. Então tem essa e ele ama de verdade, verdadeiramente Deus nos ama, não é aquela compensação. Então Deus não está ali para poder nos agradar e para compensar outras coisas, não, porque Deus é ordenado, Deus é sábio, Deus é ordenado, Deus é justo. E aí ele vai falar aqui que os outros meios parecem que vai rebustecendo mais ainda o homem. Então, outras formas que o Senhor teria de utilizar para fazer com que o homem se voltasse para Deus, vai fazer com que o homem se encha mais ainda de si. Ele vai se sentir mais ainda poderoso, mais ainda rebustecido ali mesmo, fortalecido para poder fazer mais coisa horrorosa ainda. E então ele precisa usar da justiça, da justiça. Veja bem que o amor que você me tem é o que te leva a não se conformar comigo e não tem coração de me ver sofrer. Mas também minha mãe, que me amou mais que a todas as criaturas, tanto que nenhuma outra jamais poderá igualá-la, no entanto, para salvar as almas, conformou-se com a justiça e contentou-se em ver-me sofrer tanto. Olha só o que ele está falando para Luiz, olha só. Minha mãe, que foi a criatura que mais me amou nesse mundo, nessa terra, foi a minha mãe. Mesmo assim, ela também, por amor às almas, ela se conformou com a justiça, ela concordava com tudo que eu fazia, porque por amor.
por amor não somente a Jesus, mas por amor também às almas, ela se conformava com a justiça. E por que que a Luísa não pode se conformar? Ela ama Jesus? Sim, beleza, ela ama Jesus. Então, aceite o que ele está fazendo. Entenda o que ele quer que a gente compreenda o que ele está fazendo. E essa compreensão vem com conhecimento. A gente sabe que ainda estamos no livro, no volume 2. Mas essa conformação, ela também vem com a compreensão, e a compreensão vem a partir do conhecimento. E Nossa Senhora conhecia profundamente tudo o que a divina vontade estava realizando, por isso ela aceitava tudo, se conformava e concordava com tudo que Jesus fazia, com tudo que a justiça estava fazendo, e sem deixar de amar as almas também, mas inclusive por amor às almas, porque Deus castiga por amor, e Nossa Senhora concordava com esses castigos também por amor, concordava com a justiça por amor. Aí ela vai falar assim, ó, no momento em que Jesus falava, sentia-me tão atraída pela sua vontade que quase não sabia resistir a conformar-se com a sua justiça. Não sabia o que dizer, tão convencida me sentia. No entanto, não manifestei a minha vontade. Jesus desapareceu e eu fiquei nesta dúvida, se devo ou não me conformar. Não sei porque que ela, né, ainda ficou na dúvida, mas é claro que tudo que ele já colocou ali já ficou claro que ela deveria, se a própria mãe, se a própria Nossa Senhora se conformava com a justiça, por que a Luísa não ia se conformar? Ela ficou nessa dúvida, não sei, né, coisa dela, mas é complicado de ficar pensando, mas por que ela ainda ficou na dúvida? Ela tinha ali, ele estava falando com ela, estava dando todas as justificativas, e mesmo assim ela ainda estava na dúvida. Mas era humana, né? E ela ainda estava nesse período ainda de conhecendo, sendo purificada e tudo mais. Mas tudo que vai sendo vai sendo disposto, que ela vai narrando, que ela vai escrevendo, as circunstâncias todas, as conversas, os diálogos que ela tem com Jesus, tudo isso serve para nós irmos compreendendo o que Deus fez e o que Deus está fazendo, quem é Deus e o que Deus está fazendo. Então, não são à toa essas conversas, essas dúvidas, essas realidades que a Luísa relata. Não, nada disso é à toa, tudo isso é proposital para que nós compreendamos muito bem o que Deus realmente está fazendo, o que Ele quer de verdade. Amém, Fiat.